Queridos, boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Quero ver o Salmo de número 51. Vem aqui direito, senta aqui ou ali, ó. A Bíblia diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista ou aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito ele não desprezará. Ó Deus, faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Amém. Que salmo tremendo, né? Que salmo poderoso. Davi fala da restauração em que ele experimentou numa das piores fases da vida dele. Eu acredito que o culto sempre é uma oportunidade de restauração, porque nós temos uma estrutura e a nossa estrutura muitas vezes ela se rompe por causa da nossa humanidade, né? A gente fica irado, a gente fala às vezes o que não deve falar, mas o Espírito Santo ele está trabalhando dentro de nós, nos colocando no centro da vontade de Deus e nos ensinando a servir a Cristo de verdade. Que nessa noite Deus ache o nosso coração, Deus nos fale também ao coração e que seja uma noite de muita restauração na vida da gente, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos o louvor nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já está aqui, porque é tua vontade edificar a noiva, edificar a igreja. Oro pedindo que o Senhor tome o controle de cada fase desse culto, do louvor, da adoração, da palavra, da ministração de oferta, que o Senhor esteja na frente de tudo e nos abençoe de uma forma sobrenatural. Oramos, te agradecemos e cremos que o Senhor fará infinitamente mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente
gente pega o microfone para ministrar alguma coisa, logo a gente é cobrado, né? E eu faz uma semana ou duas que eu falei sobre Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. E essa semana muito testado nessa área, né? De não andar ansioso, de entregar tudo nas mãos de Deus. Mas eu creio que tudo há um propósito e o milagre já aconteceu, vai acontecer, amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Fala para o irmão que está do teu lado aí, Deus está aqui. Deus está aqui. Não, mas fala com vontade. Deus está aqui. Ele tem que acreditar que você acredita Glória nisso, a Deus. amém? Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Os
o Espírito Santo entra em nossa vida, Ele tira todo o entulho, todo o lodo, tudo que é velho, tudo que não presta. Porque como podemos fluir se estivermos com coisas entulhando a nossa alma? Uma fonte não pode dar duas águas. Então nós precisamos do Espírito Santo nos limpando, nos purificando de todo pecado, de todo erro, para que possamos fluir. Nós não queremos só uma visita, nós queremos fluir no Teu Santo Espírito, Senhor. Não queremos apenas sentir um arrepio, não queremos apenas sentir uma emoção, mas nós queremos fluir no Teu Santo Espírito. Queremos a Tua presença, Senhor. De nada adianta estivermos aqui se o Senhor não estiver, se a Tua presença não estiver conosco, Deus. Nós clamamos, pedimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Santo Espírito de Deus, és bem-vindo. Tens liberdade em nosso meio, Senhor. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, nossa, tudo que temos, tudo que somos, tudo é Deus, Senhor. Aleluia, nós cremos em Ti, cremos que Tu és Deus dos milagres. Aleluia. Espírito Santo,
Glória, Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, Aleluia. pois sei que existe paz na tua presença. Clamo Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro a esperança e liberdade. Clame o nome dele. Clame o nome dele. Aleluia. Nome sobre todo nome. Poderoso, teu nome é eficaz, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. A mãe de Sim, Jesus é o teu nome. É o teu nome, Jesus. Jesus, tu és santo. É de ti que nós somos. É a ti que queremos. É o teu nome, Jesus. Nós declaramos o nome. Nós declaramos o teu nome. É poderoso. Teu nome é Vida. Sim, Vida. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Poderoso, teu nome é destrói cadeias, Cadeias quebradas. dissipa as trevas, Cadeias quebradas. Libertação nessa noite. Nós declaramos a Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai fazer a sua cada luz. família aqui nessa noite. Sobre a sua família, Sobre cada clame família. sobre teu nome, Jesus. Declaramos sobre cada família nessa noite. O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai fazer. Aleluia. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a depressão. A pressão cai por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos a ansiedade.
em quaisquer que sejam as situações, clamar o nome de Jesus, amém? É verdade. Porque quando declaramos o nome de Jesus, não estamos apenas declarando um nome qualquer. Aleluia. Porque quando eu falo o meu nome, eu estou falando sobre a pessoa que eu sou, mas só eu. E quando declaramos o nome de Jesus, nós declaramos tudo sobre a vida de uma pessoa. Cura, libertação e todos os outros infinitos significados que tem o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então quando você declara o nome de Jesus sobre uma pessoa, você está declarando a bênção sobre a vida dela. Amém. Por isso que a gente sempre tem o Jesus te ama, pode parecer muito simples, mas ele tem muitos significados que dariam livros e livros só do significado do simples Jesus te ama. É verdade. Então não tenha vergonha de declarar o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos receber a apóstola. Aleluia. Amém. Amém? Culto poderoso, né? Louvado seja Deus, né? Pela presença de Deus viva, santa e eficaz nesse lugar. Ontem a gente estava falando lá para os nossos líderes, né? Que ninguém consegue dar aquilo que não tem, né? A gente precisa, não adianta pedir, né? Tirar pelo de sapo, como diz o outro, né? Não dá. Por quê? Porque não tem, né? Não tem pelo, então não tem como tirar, né? Então ninguém consegue dar aquilo que não tem, né? Por exemplo, agora dá para tirar pelo do cachorro, né? O cachorro tem a vontade, né? Solta, né? Enfim, né? E nós, às vezes, nós precisamos ter fé, porque se a gente não tem fé, né? A gente não consegue agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para mim poder agradar a Deus eu preciso ter fé. O que é ter fé? É crer naquilo que Ele tem dito e tomar uma atitude, né? A fé não pode ser uma fé passiva, tem que ser uma fé ativa, né? Então às vezes a gente quer que os demônios manifestem, que as pessoas sejam livres. Então eu preciso ter santidade, né? Se eu quero que as pessoas sejam santas, começa por mim. Eu preciso aprender a ser santa primeiro, né? Eu preciso aprender a me separar primeiro. E quando eu me santifico, então eu consigo santificar o ambiente, santificar a vida das pessoas, né? E nós precisamos aprender isso. Eu quero que as pessoas sejam cheias de fé, elas creiam. Eu preciso ser a primeira a parar para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu preciso ser aquela primeira que faz isso aí, né? Se eu quero que as pessoas sejam gratas, tenham gratidão no coração, né? Eu preciso ser a primeira a engrandecer e agradecer a Deus por todas as coisas, né? E às vezes a gente quer que as pessoas sejam de um jeito, mas quando nós vamos olhar para nós, falta isso, né? Eu estava falando até para a Alicia, antes da gente chegar aqui, os momentos de rebeldia, de meninice, de criancice que às vezes a gente tem, né? Eu estava dizendo, ela estava contando, posso contar? Ela estava contando que essa semana ela ficou até chateada com Deus, né? Magoada com Deus, né? Porque Deus não deu algo que ela queria, né? Um dinheiro, uma viagem, uma coisa do tipo. E eu estava dizendo, eu te entendo, porque eu também já fiquei assim, né? E eu também fico assim às vezes, né? Chateada com Deus. E aí eu estava falando isso, mostra o quanto a gente ainda é infantil, o quanto a gente ainda é menina, o quanto a gente ainda é imatura. Se Deus não dá aquilo que a gente quer na hora, a gente bate o pé e fica chateado, fica magoado com Deus, porque a gente quer as coisas de Deus, né? E na verdade, a gente precisa aprender a entender o governo de Deus. Deus, quando eu sou adulta na fé, quando eu sou uma pessoa curada, quando eu sou uma pessoa mais madura na fé, então eu não vou ficar com esse sentimento com relação a Deus. Eu vou acreditar que Ele sabe o que Ele está fazendo e ponto. E se Ele deu, glória a Deus. E se Ele não deu, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor em todo o tempo, né? Nós vimos ali o Jó, por um momento ele foi tão maduro, né? Mas depois, no caminhar da situação, ele então ali vacilou na sua fé e ele começou então ali a meio que se lamentar, né? Quando eu estava pensando na palavra aqui hoje para ministrar para mim, para você sobre ofertas, né? Eu não consegui pensar em outra coisa a não ser na cura desse coxo, né? Que o Pedro, quando ele chega ali
no Templo Formosa, ele chega ali, tem um coxo, um mendigo, um aleijado, né? Alguém que está na porta da igreja e está ali esmolando, está ali pedindo esmola, está ali pedindo uma ajuda, está ali pedindo algo que precisa, né? E ele chega, ele ali, o João, ele diz, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, ele não tinha aquilo ali, mas ele disse, mas em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, ele tinha fé, então ele deu daquilo que ele tinha, né? E ali o cara não ganhou ouro, ele não ganhou prata, que era o que ele estava pedindo, mas ele ganhou algo muito maior, né? Que era as pernas dele voltaram a andar, né? Ele voltou a andar, e a Bíblia diz que ele entra no templo saltando, cantando, né? Dançando ali, né? E saltando. Poxa, um coxo começa a saltar, um coxo começa a cantar, um coxo começa a dançar no templo, na igreja, porque alguém deu do que tinha, né? Alguém deu a fé que tinha, né? E quando nós olhamos para isso, a gente também, às vezes, não tem o ouro, não tem a prata, às vezes a gente não tem o dinheiro que a gente gostaria de ter, né? Tem muitas vezes que eu não tenho, mas eu tenho que ter fé para poder receber o dinheiro. Eu lembro que a gente estava lá na sede e teve um dia que eu disse para Deus, se o Senhor realmente vai fazer isso, eu queria fazer uma prova com o Senhor hoje. Eu queria que o Senhor me desse 10 mil hoje lá na igreja. Eu vou no culto e eu quero ganhar 10 mil de alguém. Né? Eu não quero eu quero ganhar na minha mão, que Deus dê para mim 10 mil, né? Eu lembro que eu cheguei no culto e a pastora Marister veio e me deu uma galinha de geladeira, um imã, e essa galinha era pretinha, cheia de pontinhos brancos, e ela disse, olha, a Janiele mandou para ti, ela estava lá em Porto das Galinhas, e ela mandou para ti essa lembrancinha porque é da cor da tua calça e da tua blusa. Daí eu falei, ai que legal, e nisso que eu virei atrás, no imã tinha uma moedinha de 10 centavos. E eu falei, meu Deus. Aí o Espírito Santo falou, não te dou 10 mil, eu te dou a certeza, a fé para te multiplicar esse 10 mil. Tu tem que crer, porque para nós o ano da multiplicação foi a cor preta e Deus deu o animalzinho da galinha, né? E cheio de pontinhos. E eu disse, meu Deus. E daí eu falei, poxa, 10 centavos eu ganhei. Um sinal de que Deus iria me dar 10 mil. E ali eu criei, profetizei, declarei, falei, porque Deus ele é assim. Ele não vai dar tudo mastigado para nós. Ele vai mostrar onde tem peixe e ele vai mandar nós irmos lá pescar. Ele vai dar a vara, não vai dar o peixe na nossa mão. E nós precisamos aprender a ter fé, crer e reagir segundo a palavra de Deus, né? E deu 2 semanas, não chegou a dar 2 semanas, acho que deu uns 10 dias. E aí, então aconteceu um grande milagre, eu tinha muita conta para pagar, muita dívida. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí, de repente, do nada, na minha conta entrou 10 mil. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, né? De uma forma extraordinária. Claro que eu vou ter que pagar depois, né? Mas entrou 10 mil exatamente como Deus tinha falado que ia ser. E eu disse, Deus, como tu és extraordinário. O Senhor fala, o Senhor cumpre. Mas entre Deus falar e cumprir, tem o exercício da minha fé. E eu não consigo dar algo que eu não tenho, né? E eu preciso ter fé, né? Nós aqui, quem está aqui nesse lugar hoje, são homens e mulheres cheios de fé. Então, que Tinga receba, né? Seja milionário, que esse lugar seja milionário, porque se você tem fé e você crê, você pode profetizar sobre as ruas, como foi cantado aqui, e eles receberem em nome de Jesus, receberem riquezas, receberem prosperidade, receberem tudo porque receberam alguém que está cheio de fé. Aqui o Pedro não estava interessado no ouro e na prata, porque o ouro e a prata para o Pedro não era mais interessante, né? Até ele ter uma pesca milagrosa. Depois que ele tem a pesca milagrosa, quem se tornou interessante para ele foi o dono da pesca, aquele que fez a pesca acontecer. Então, para nós, o mais interessante não é o quanto dinheiro eu vou ter na minha carteira, quanto Deus vai me dar de dinheiro, mas o quanto eu tenho de Deus que pode fornecer dinheiro. Você consegue entender? E quando Ele quer, e não quando eu quero. Então, eu estava falando sobre isso, que às vezes a gente fica mimado, né? E a gente não entende quanto a gente ainda é infantil. E as provas às vezes vêm para a gente poder entender
o quanto a gente ainda bate pé, o quanto a gente fica chateado se Deus não faz o que a gente quer. E na verdade Ele é Deus, Ele vai fazer o que Ele quer e não o que eu quero, né? Assim como nós, às vezes com os nossos filhos, nem sempre a gente vai dizer sim para eles, né? Tem horas que a gente vai dizer não, então eles vão ficar magoados conosco. Isso demonstra que eles ainda não confiam o suficiente em nós, né? E quando eu fico batendo pé como uma mimada, como alguém que realmente quer as coisas de Deus na hora que quer, né? Então, assim, ó, Deus ele vai dar muitas oportunidades para nós, mas é no momento dele, na hora dele, do jeito dele. Eu preciso aprender a confiar e me alegrar que eu já tenho ele. Amém? Então ali o Pedro e o João não estavam tristes porque eles não tinham prata, não tinham ouro, porque não era isso que era o interessante para eles naquele momento, mas a fé que eles tinham em Cristo Jesus. E isso foi o suficiente para aquele homem se levantar dali e não mais ficar esmolando, dependendo dos outros, mas agora crer para o seu sustento. Então Deus ele quer fazer coisas grandiosas na minha vida, na sua vida. Deus quer que eu creia a ponto de eu me levantar, saltar, né? Eu penso assim, se ele tinha uma luz para pagar naquele dia, aquele coxo, e ele não ganhou o dinheiro da luz, mas ele ganhou pernas para ir trabalhar e daí então poder trazer de volta o dinheiro da luz. Amém? Às vezes a gente está pedindo tanta coisa para Deus, né? Querendo tanta coisa. E Deus tem nos dado saúde, né? Deus tem nos dado alimento, Deus tem nos dado roupa, Deus tem nos dado igreja, Deus tem nos dado fé, Deus tem nos dado palavras, Deus tem nos dado tantas coisas. E às vezes a gente não consegue dar daquilo que a gente tem. A gente começa a dar daquilo que a gente não tem, murmuração, reclamação, e tantas coisas, né, que eu sei que às vezes acontecem comigo. E eu queria deixar essa palavra para você, que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve o que Deus tem a dizer, você se levanta, salta. Eu nunca vi eu ficar tão feliz de ganhar uma galinhazinha de geladeira, né? Como que alguém pode ficar feliz por ganhar uma galinha de geladeira, né? Mas não era a galinha, era o que ela significou para a minha vida, né? Então a gente precisa entender. Aqui talvez você vai dizer assim, ó, olha, o que eu estou ganhando com isso aqui? Você está ganhando fé, fé para poder reagir, né? E dar daquilo que você tem. Eu não tenho nada, disse uma mulher na Bíblia, né? Eu não tenho nada, senão, aí ela se lembrou, um pouquinho de azeite. Aí ele disse, pega aquilo ali e derrama. Pega aquilo ali e dá daquilo ali. Vai derramando do que tu tem. Poxa, só tem um pouquinho ainda, eu vou derramar daquilo ali. Vai derramar. E ainda numa vasilha que é emprestada, que nem tua é. Então, tipo, vou derramar e ainda na vasilha emprestada. E ela foi derramando em várias vasilhas, várias vasilhas, várias vasilhas. E ali aconteceu uma multiplicação financeira. Então, Deus quer fazer uma multiplicação financeira. Aí você diga, meu Deus, mas por que essa palavra aqui? Eu não sei, eu sei que Deus quer nos prosperar hoje. Deus quer fazer algo milagroso na minha vida. Deus me lembrando disso aqui, olha, a gente precisa ter o exercício da fé. Aquela mulher teve fé no que o profeta falou. Ela pegou aquela vasilha e ela não questionou, eu só tenho um pouquinho, vou derramar. Não, e daí? Ainda não tenho nada. E ainda o que eu tenho ainda vou derramar. Exatamente. Ela acreditou e foi lá e reagiu. E colheu várias vasilhas. E daí ela foi, vendeu, pagou as dívidas e viveu do resto, ela e todos os seus filhos, né? Esse aqui não tinha, ele disse, não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus levanta e anda, porque ele acreditava que aquele coxo podia sair daquela situação. E hoje eu quero dizer para você que você pode sair dessa situação financeira, você pode sair dessa situação em nome de Jesus. Basta que você use o exercício da fé, né? Mas para isso eu preciso ter fé, para declarar, fé para crer, né? Eu estou passando por um momento bem difícil, assim, nessa questão de fé, né? Porque tudo que Deus faz é um milagre na minha vida, mas em um momento, assim, parece que Deus não está fazendo, né? Parece que eu não estou vendo, e aí, o que está faltando? Aí eu começo a achar que Deus não vai fazer, porque está demorando, entende? E a gente acha que Deus tem que fazer na nossa hora. Não, o exercício da fé tem que continuar, mesmo que não chegue na nossa hora, né? Então, assim, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta
E anda, reage. Então Deus, Ele está disposto a fazer algo na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você não tenha aquilo que você precisa, né? Hoje eu não tenho lá um telhado da igreja, né? Mas eu tenho que levantar, eu tenho fé. Eu não posso não ter o telhado ainda, né? E até tinha o dinheiro, né? Tenho dinheiro, né? Mas não tinha não tenho telhado. Mas uma coisa eu tenho, fé. Eu preciso usar aquilo que eu tenho, né? Então o apóstolo aqui não tinha ouro, ele não tinha prata, mas ele tinha uma coisa, fé. E um coxo sai andando, um coxo sai levantando. Então é mais fácil. O que é mais fácil? Um aleijado levantar e andar e saltar, ou um telhado ser colocado, uma cobertura ser colocada, né? Então a gente fica pensando, poxa, se a gente é homem de Deus, mulher de Deus, a gente também precisa usar a nossa fé, né? E usar o exercício da fé e continuar crendo. Não é porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente programou, que a gente vai pegar a nossa fé e vai esmorecer, né? Eu estava falando, tem dias que eu digo assim, eu estava dizendo, né, nesses meus momentos de rebeldia, quer saber, Deus, eu nem vou mais orar, eu não vou mais fazer isso, olha só que coisa feia, né? Agora eu fico com vergonha de estar falando isso, mas eu estou contando para que vocês possam também se enxergar e se ouvir isso em vocês, serem livres também, né? Eu não vou orar. E aí na hora que eu fui para buscar Deus, que exigiu de mim uma responsabilidade, me faltou aquela fé. Eu disse, Deus, cadê a fé? Cadê a fé? E eu queria sentir Deus, eu queria que um milagre acontecesse, mas não tinha fé. Então, o dinheiro, às vezes, a gente até pode ganhar e vir, né? Porque quem trabalha ganha, não é? Mas outra coisa é quando flui segundo a tua fé. Você consegue entender? É diferente, né? Se eu vou lá trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Mas uma coisa é eu ganhar uma galinha, né? Uma galinha de geladeira com 10 centavos, eu acreditar que Deus vai me dar os 10 mil. Você consegue entender? E dali 10 dias eu ganhar 10 mil. Então isso é surreal, é sobrenatural, é extraordinário, mas precisou de um exercício de fé. E se Deus fez aquilo ali, por que Deus não pode fazer as demais coisas, as outras coisas, né? E às vezes a gente acaba assim, vacilando na nossa fé, né? Eu preciso continuar crendo. O apóstolo aqui continua crendo. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar em nome de Jesus. Levanta e anda. E ele saiu ali, levantou e andou. Então eu não sei, mas hoje Deus quer fazer o impossível na sua vida, o sobrenatural na sua vida. Então creia e receba, né? Porque talvez você está aqui porque precisa de ouro ou precisa de prata e Deus quer dar pernas para você poder caminhar, visão para você poder enxergar, ouvidos para você poder ouvir a voz de Deus, coração para se quebrantar, né? E decisão para poder tomar posse daquilo que já é direito seu, que o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós. Amém? Amém. Então, às vezes a gente está pensando só uma coisinha e Deus quer dar uma coisona. Então, louvado seja Deus, né, por essa palavra, né, e pela vida dos apóstolos que creram e deram daquilo que eles tinham, né? E hoje, o que você está recebendo neste lugar? Ouro? Prata? Não, você está recebendo fé para que o ouro e a prata possam vir, né? Para que você receba pernas para poder entrar no templo, louvar, adorar Ele e por tudo aquilo que Ele tem feito e como consequência também. Ele poderia dizer, olha, eu vou te dar uma pesca milagrosa porque eu ganhei uma pesca milagrosa, vou te dar uns peixes daquele lá, né? Ele poderia dizer isso. Não, ele não falou isso. Ele falou daquilo que ele tinha. Ele tinha algo muito maior, que era a fé. E a fé agradou a Deus. Aleluia. Quando agradou a Deus, Deus fez um coxo louvar, andar, Aleluia. pular, dançar, né, na igreja. E como consequência, a gente nunca mais vê esse coxo aqui esmolando. Ele saiu da esmola. E hoje é dia de você sair da miséria, hoje é dia de você sair da esmola, hoje é dia de você sair do lado de fora e entrar pro lado de dentro, saltando de alegria. Amém? Nós vamos fazer isso usando a nossa fé. Eu não sei como você pode ofertar, eu não sei. Se você não tem uma oferta, se você tem, você vai dar daquilo que você tem. Se você não tem, você vai vir ali, você vai botar a mão e vai dizer, olha, eu vou botar aqui hoje R$100. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou botar aqui
R$1.000. Eu vou Aleluia. botar aqui Amém. tantos reais, Em nome né? de Jesus. Então, se você tem sua oferta, você vai trazer aqui diante do altar. Mas se você não tem, você vai profetizar quanto que você vai colocar. E quando Deus te der também, seja obediente e vai fazer. Porque aqui está uma unção sobrenatural, um ambiente de fé neste lugar. Amém? Nós precisamos crer. Então, eu não sei quanto, mas eu queria que todos viessem ali na frente e colocassem alguma coisa, né? Em nome de Jesus. Grande é porque Deus vai te dar algo grande. Aleluia. Puxa vida, por que eu não botei mais, né? Amém. Agora já foi, né? Que Deus nos deu outras oportunidades. Amém? Eu digo assim, por que a gente não botou mais em fé, né? Amém. Entendeu? Glória a Deus. Pois tu me conta quanto tu botou. Tá bom? E senão vamos para cá. Meu marido às vezes diz assim que, meu Deus, tu fica brincando em casinha. Não, nós estamos falando de fé. Amém? De você crer naquilo que não existe como se já existisse. Amém? Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, está aqui, Senhor, os nossos dízimos, ofertas. Está aqui a semente dos teus filhos, Senhor. Uma semente de obediência na casa do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que este lugar é um lugar santificado, consagrado, onde nós entregamos, é a casa do tesouro, o lugar onde nós entregamos os nossos dízimos, o lugar onde as janelas do céu são abertas sobre a nossa vida, o lugar onde o devorador é repreendido, o lugar onde as bênçãos, Senhor, são desatadas sobre as nossas vidas, o lugar onde é acrescentado fé para nós, para receber tudo aquilo que nós temos direito. Está aqui a semente do teu filho física, a semente da tua filha física, e também está aqui a semente, Senhor, de fé deles, que eles acreditaram que eles vão vir aqui na frente e vão depositar diante desse gasofilácio. Que a tua presença se manifeste com um milagre, Senhor, dando a eles, Senhor, aquilo que eles precisam, para que eles possam, Senhor, ser em nome de Jesus prósperos em tudo aquilo que eles fizerem. E nós repreendemos o mal, repreendemos o devorador, o migrador, o destruidor, o espírito da miséria, o tranca-rua, os demônios que agem na área financeira, sejam todos repreendidos, amarrados, lançados ao mais profundo do abismo em prisões eternas. Todo gafanhoto seja repreendido agora, todo migrador seja repreendido agora pelo poder que há no nome de Jesus. E nós declaramos em nome de Jesus as ricas bênçãos do céu, declaramos as portas abertas, efatá, abram-se as portas, e a mesma unção que estava sobre a vida do Pedro, que venha sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma unção, Senhor, para Deus, em nome de Jesus, tirar pessoas da esmola. Nós declaramos isso, uma unção de prosperidade que vai além do ouro e da prata, mas que tira pessoas da esmola. Nós declaramos sobre a vida do teu povo neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Presbítero Valmir, Deus abençoe a tua vida. Amém? Amém. Bom, boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém. Que bom que todos vocês vieram. Eu vou dizer algo para vocês antes de eu começar, mas antes de eu falar, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Hoje, sepulturas vão ser abertas aqui, em nome de Jesus. Hoje,
Deus vai abrir sepulturas aqui, na casa do Mirave. Deus vem para abrir sepulturas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, os céus já estão abertos sobre este lugar. Espírito Santo, nós invocamos o Deus vivo, Jesus Cristo. E em nome dele, Pai, nós venhamos aqui, Senhor, trazer essa palavra. Espírito Santo, eu declaro, neutralizado agora, todos os poderes do diabo, todo espírito de incredulidade, que até aqui tem atormentado os filhos do Senhor, caia por terra agora, diabo. Retroceda, inferno, retroceda agora, em nome de Jesus. Todo medo, toda a intimidação do inferno, tudo aquilo que faz com que o servo de Deus cochile em dois pensamentos, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, toma o teu lugar neste ambiente. Espírito Santo, debaixo da palavra que o Senhor me deu e o que eu vivi, o Senhor tem total liberdade para operar neste lugar. Todo medo caia por terra, não tenha poder de agir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus lá em... Ô Juninho, vê uma água para mim, faz favor. Mateus 12. Eu tenho duas palavras. Primeiro, Mateus 12, do versículo 38 em diante, e vai ser a outra Ezequiel 37. Mas primeiro vamos para Mateus 12. Bom, no meu serviço, como eu sempre digo nos cultos que eu vou abrir lá na igreja, isso é meu dever, esse é meu dever e obrigação de chegar naquele lugar e saber que eu estou pisando lá. Eu tenho que tomar aquele território. Ponto final. Ah, mas tu é empregado? Não importa. Se o patrão não anda com Cristo, eu tomo o lugar ali. Eu tenho que pisar e tomar o território ali. Aonde eu botar a planta dos pés, eu tenho que entender. Eu tenho que entender que Jesus já foi antes ali. Antes de eu entrar naquele serviço, o meu pai, eu falo isso porque eu gosto da palavra que ele me dá. O meu pai falou bem assim, não estou lembrado se é Provérbios, não sei se é 20 ou 22, falou assim, que a herança do sábio é a honra. Meu Deus, a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente quer ter a presença de Deus, e a gente não vê quando Deus está nos honrando. Isso é algo bem sério. Às vezes Deus nos coloca no meio das pessoas, as pessoas vêm desesperadas, chorando, pedindo ajuda, e tu não consegue ver, às vezes, Deus te honrando. Meu, como eu ando cego a maioria das vezes. E lá nesse serviço que eu estava trabalhando, comecei a trabalhar lá, comentei com o cara que eu sou cristão, falei pro dono lá tudo. E eu trabalhando, daí entrou outro rapaz. Só que no dia que ele entrou, eu cheguei tranquilo. Quando eu passei do portão para dentro, o diabo já vem de encontro comigo. Estou falando algo bem sério. Aquela murmuração e aquela raiva. Aí eu fiquei meio balançado, e a gente balança quando vem um ataque, né? Tu fica até tu se achar. Sim, mas da onde isso? E eu fiquei pensando, daí eu refleti, enquanto estava trabalhando, enquanto eu tinha chegado no portão, estava assim. Por que agora vem? E eu comecei a orar para Deus. Uma raiva, uma indignação. De repente subiu o rapaz falando comigo, comentando sobre o pastor que ele congrega lá da igreja. E comentando, falando, porque indignado com isso e aquilo, e daí começou a entrar na questão de dinheiro, de dízimo e oferta. E eu não gosto de ficar falando dessas coisas, parar com o meu serviço, porque o patrão ele não vai saber separar. Só que tem horas que não tem como. O próprio Deus cria a situação. Tira o patrão de perto, deixa só tu e a pessoa. E começou a falar mal, porque o pastor estava falando que não desse o dízimo, isso e aquilo. E ele veio falar, e daí ele perguntou, tu acha que eu estou errado ou estou certo? Eu falei que tu está errado. E daí ele falou assim,
é dizimista. Eu falei, eu sou dizimista, desde quando eu me conheço em Deus. Esse é meu dever e obrigação. Mas é errado que não sei o que. Eu falei, cara, primeira coisa que eu tenho dentro de mim, eu tenho que ser grato para poder dizimar. Não é nem oferta. Eu tenho que ser grato para poder ser dizimista. Eu tenho que entender que alguém me sustenta, alguém me dá vida. Eu me acordo todo dia com saúde. E fui falando. E daí aquele dia passou, no outro dia foi. Ele veio de novo, a mesma situação. E eu falei, Deus, mas que raiva é essa que eu estou sentindo? Mas que inferno é esse? Me mostra, fala. De repente ele veio. Quando ele veio, o Espírito Santo veio. Eu comecei a falar. Até o mais nécio entendeu perfeitamente. O que eu estou querendo dizer? Quando eu me faço testemunho de Deus e dou a cara a tapa nos ambientes que eu entro, a palavra de Deus não tem confusão. Até o mais leigo compreende. E ali caiu tudo por terra, porque ele falava mal do pastor dele e da igreja dele. Ele mudou até o tom de voz. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu decidi, aonde eu chegar a falar de Jesus, ter o meu posicionamento. Amém? Amém. E daí, de repente, veio um outro rapaz, e eu olhava para aquele rapaz, olhava ele com uma cara triste. Até eu falei para o Alessandro, nós passamos num determinado lugar, vi ele lá. Eu falei, esse rapaz estava trabalhando com nós. E daí, na segunda-feira ele veio, de repente, eu lá em cima, ele veio se desmanchando de chorar. Falou assim, ô seu Valmir, o rapaz ali me falou que tu tem o Espírito Santo. Veio e falou assim, que privilégio, né? Que gostoso ouvir isso. Eu falei, Deus, isso é honra. Quando Deus faz isso, Ele está te honrando. Quando Deus leva alguém para pedir uma direção, para pedir uma oração, Ele está te honrando. Não tema, não tenha medo. Se a incredulidade vem, não afrouxa. E ele veio e falou assim, tu tem o Espírito do Senhor, e isso e aquilo. Eu falei, tá, pode falar. Eu estou arrebentado porque separei da minha mulher por causa de droga, isso e aquilo. E eu comecei a falar com ele. Você já vai entender, eu vou entrar na palavra. Eu comecei a falar com ele, e ele perguntou, a minha mulher vai voltar? Eu falei, não vai voltar. Aí ele olhou, fez uma cara, fechou, eu falei, desse jeito não. Uma mulher que é um homem. E muitas das vezes tu vai ter que ter um posicionamento bom para ti mesmo, a maioria das vezes. Desse jeito que tu tá, choramingando, preso na droga. Você acha que ela vai voltar? Vai ser o mesmo inferno, meu querido. Ah, mas Jesus pode fazer isso? Sim. Agora eu vou te falar de Jesus. Agora Jesus vem aqui para ti, aqui nesse ambiente de serviço, dizer para ti que Ele quer consertar primeiro a tua vida. Cuida de ti. Tu sem força, tu sem vida, não consegue ajudar ninguém. Eu não consigo ajudar ninguém e ser exemplo de Cristo Jesus sem vida em mim. Eu tenho que me fortalecer no Senhor. É óbvio que tem, maioria das vezes, que eu vou ter que ir para os líderes, para a cobertura, pedir ajuda. E eu falei para ele, vem para Jesus, vem andar junto. Agora, a desgraça já vem em público. Já foi exposto a vergonha. A mulher está atropelando de casa, tu está sem os filhos, e Deus permitiu tudo isso para que tu entendesse o peso da consequência. O quanto é doloroso essa vergonha. Agora cuida de ti. Agora é hora de tu cuidar de ti. Se tu não cuidar de você, tu não vai restaurar. Infelizmente, essa é a palavra de Cristo. E aí ele levou um baque. E aí eu comecei a falar, daí chorou. Orei por ele, dei um abraço, tudo. Beleza, passou. Agora vamos para a palavra. Diz assim: então, alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra. Olha que não era o povo, eram pessoas que eram instruídas na palavra. Os escribas. Mateus 12, do 38 em diante. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Meu Deus, a própria pessoa de Jesus ali, eles pedindo sinal. E Jesus fala assim: mas ele
a não ser do profeta Jonas. Pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. No ventre da baleia. E assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressuscitarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus estava dizendo, vocês estão querendo tanto sinal. Se os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, eles não viram prodígio, eles não viram maravilha. Nós temos o costume de chegar para Deus e dizer, Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. A palavra é um sinal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem dia que eu tiro a palavra e vem umas dúvidas, eu quero tirar de novo outra palavra, eu digo, não vou tirar. Se Deus deu na minha cara um tapa de mão cheia, eu tenho que engolir sempre, ponto final. Eu tenho que calar a boca, porque eu pedi. A palavra veio. E eles pediram um sinal para Jesus. Senhor, queremos ver de ti um sinal. E Jesus fala uma coisa bem interessante. Ele não fala que o sinal de Jonas seria o sinal da pregação. Seria o sinal de Jonas dele no ventre da baleia. 3 dias e 3 noites. Olha só. Fala assim, ó. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem. 3 dias e 3 noites no seio da terra. E daí ele fala que eles se converteram com a pregação de Jonas. O que eu entendo isso para mim? Tem muita situação que eu preciso descer lá no fundo para ter um verdadeiro arrependimento. Jonas só conseguiu pregar o arrependimento depois de ele entender a verdadeira escuridão. Depois dele estremecer dentro da baleia. Depois dele tremer na presença de Deus. Tem horas que eu e tu vamos passar umas coisas meio bravas. E depois que eu passar essas coisas bravas, que Deus vai permitir, aí vai sair a verdadeira pregação de arrependimento. Aí eu vou conseguir ministrar para o outro. Senão eu não consigo ministrar. Diz assim, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela veio de muito longe somente para ouvir. E Jesus ali do lado deles, derramando palavra de sabedoria, ressuscitando, curando, e eles querendo sinal. Ceguinho, ceguinho. Tem horas que eu tenho que observar o mundo ao meu redor. Tem horas que eu tenho que observar o que é que eu estou vivendo. Às vezes Deus está falando nas situações, nas circunstâncias, e eu estou tão louco na minha alma, desesperado, com crise de ansiedade, e não consigo ver. Tem horas que eu tenho que calar a boca e dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre. Eu sei que o Senhor está aqui. E se eu não estou vendo, eu tenho que crer na palavra que o Senhor está me dando. Diz assim, ó. Aí que vem o pior. Ele diz assim, ó. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não a encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde eu saí, e voltando-a, acha desocupada, varrida e adornada. E então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E os últimos atos, e entrando ali habita, e são os últimos atos desse homem, piores do que o primeiro. Assim acontecerá também com esta geração. Até aqui. E depois eu já vou para outra palavra. Eu fiquei perguntando, Deus, por que o Senhor fala sobre o sinal de Jonas? Não é a pregação que Jesus fala sobre o sinal de Jonas. O sinal de Jonas que Jesus fala para os fariseus e para os escribas não era a pregação,
Era Jonas dentro da baleia. E depois ele fala do espírito imundo, que sai, porque é expulso, porque Jesus tira. E Jesus tira o espírito imundo, porém a casa está limpa, varrida e adornada. Cabe a mim cuidar dessa casa. Cuidar para que não entre de novo. Cuidar com o que eu falo, cuidar com o que eu vejo, cuidar onde eu ando, cuidar quando a incredulidade está me cercando, cuidar quando a dúvida senta do meu lado e começa a virar minha companheira. Ali é um tapa para o espírito imundo entrar. É só um piscar de olho e ele entra. Eu é que tenho que cuidar. Eu fiquei impressionado porque Jesus fala que não ia dar um sinal para eles. E Jesus não vai dar sinal. Infelizmente, eu vim hoje para dizer aqui que Jesus não vai dar sinal. Porque Ele está aqui o dia todo, o tempo todo sendo pregado. A palavra que é pregada é o próprio Jesus sendo derramado. É o próprio Jesus sendo derramado na minha e na tua vida. Ele não precisa fazer um sinal miraculoso para que eu creia nele. Para que eu duvide dele. Jesus, Ele está aqui. Se Ele me deu a palavra, eu tenho que crer e se mandar e ir fazer. Ponto final. Eu não posso ficar pedindo sinal natural no mundo físico. Eles queriam um sinal natural. E Jesus pregando a palavra, pregando, falando, não adiantava. Por quê? Porque eles estavam cegos. O próprio Jesus ali do lado deles, o tempo inteiro falando. Não adiantava. Chega uma hora que eu tenho que entender e ver o quanto que a minha alma está governando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma criança perto de muitos aqui. Dos apóstolos aqui. Eu sou uma criança, mas eu tenho aprendido uma coisa comigo. Toda vez que eu estou numa situação embaraçosa e eu não consigo discernir, eu sou obrigado a parar com tudo. Parar de dar atenção para as pessoas, parar de dar atenção, não que não é para fazer isso, mas eu sou obrigado a parar de dar atenção para as situações, para as circunstâncias e cuidar de mim, porque o problema está em mim. Eu preciso me olhar e ver como é que eu estou. E agora eu vou para outra palavra. Com essa palavra eu vim dizer para vocês, com essa aqui, que Jesus não vai dar sinal. Ele já é o sinal vivo. O nome dele que eu e vocês estão professando já é o próprio sinal. Eu chego lá no serviço e eu professo o Cristo o dia inteiro. Se não com palavras, mas com as minhas atitudes. Eu ponho o louvor de rachar. Quando eu vejo o patrão está se incomodando, eu dou uma baixadinha. Quando eu vejo que começa a dúvida dentro de mim me cercando, eu não aceito. Eu não posso aceitar. Quando eu vejo que começa a amarrar o meu serviço e atrapalhar, e o diabo às vezes usando o meu patrão para amarrar o meu serviço, é meu dever e obrigação de parar e fazer leitura em mim. O que é que está acontecendo? Por que eu não estou discernindo? E aí, de repente, Deus dá a clareza do que está acontecendo na situação. E eu sou obrigado a quebrar aquele poder do diabo. Esse é meu dever. Eu estou lá como um sentinela para guardar, ficar em cima da torre, entre eu e o mundo natural, entre o povo que está no mundo natural e o espiritual. Eu sou o sentinela que estou ali para cuidar. E todo servo de Deus sabe disso. Quando tu chega no ambiente, o inferno vem contra ti. Não vai contra as pessoas do mundo natural. Porque Deus não cobra de quem não tem conhecimento. De quem não conhece. Deus permite que vá sobre o servo dele. Porque o servo dele sabe o caminho. Para quebrar todo o poder do diabo. Amém? Aleluia. A outra palavra está lá em Ezequiel 37. Mas não é o primeiro capítulo. É o primeiro versículo em diante. É lá do 10, do versículo 10 em diante, que foi onde Jesus me pegou. Acho que era quarta, hoje é terça, né? Eu acho que era quinta ou sexta-feira. Um dia desses aí. Não sei se era de madrugada, se era perto das 5 da manhã, não estou lembrado. Ou era de noite, acho que era de noite.
eu não estava legal. Uma incredulidade, uma dúvida, uma incerteza. E aquilo começou a me ministrar. E o dia todo no serviço, de repente eu fui para Deus e falei, Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu estou me sentindo seco, numa incredulidade. Eu preciso que o Senhor fale comigo, me dá uma palavra. Eu estou incrédulo, eu estou sem fé, e eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. E aí eu abri Ezequiel 37 e fui lendo. E enquanto eu ia lendo, passei o versículo 7, passei o versículo 8, fui para o 9, fui para o 10, e de repente, quando eu cheguei no versículo 10, ali Deus falou. Sabe o que é tu ir lendo a palavra? Vocês sabem do que eu estou falando. E de repente começar a juntar água no teu olho. E tu não saber o porquê daquela situação. E Deus fala bem assim. E profetizei como Ele me ordenou. Quem ordenou? Deus. Deus dá ordem para profetizar. E por que eu não profetizo? Por que eu quero seguir a minha vida natural? Se Deus não me chamou para ser natural. Por isso que eu estou apanhando do diabo. Por isso que o diabo está pisando na minha cara. Porque Deus não me chamou para andar de uma forma natural. Questionando por quê, para quê, o que é isso, vamos fazer isso, vou fazer aquilo, caçando coisa. Deus não me chamou para andar de uma forma natural. E eu, todas as vezes que eu chego no lugar, o inferno vem. E eu começo a apanhar. E eu digo, Deus, obrigado porque eu estou apanhando. Obrigado por causa das pedradas. A senhora já viu, apóstola, preparar uma estrada para fazer um asfalto? Como que eles fazem? Primeiro tira tudo, o pavimento, passa a máquina, como se estivesse arando, arrancando todas as pedras. Eles preparam a terra e jogam pedra. Não é brita, é rachão. Porque o asfalto não suporta se for só asfalto em cima da terra. Tem que vir pedra grande. É pedra grande, são as pedradas grandes que vão preparar o teu caminho. Não é pedrinha pequena. Deus não deixa vir pedrada grande em qualquer um. São as pedras grandes que preparam. E depois de tudo isso, vem o asfalto. E ele leva um tempo para começar a se desmanchar. Por quê? Porque foi bem batido. Foi bem preparado. Foi jogado pedra ali. E quando as pedradas vêm, tem dias que Deus vem e ministra para mim. Ó, tu tá assim por causa de zombadores, por causa de murmuração de pessoas. E ali me faz ir para a oração. Ali eu começo a voltar para Deus. Tem que ter um murmurador. Meu, parece que eu estou indo contra a palavra. Se não tiver alguém murmurando contra ti, tu não vai para a oração. Nós vamos se acomodar. Nós vamos se acomodar. Tem que ter alguém que atire pedra em nós. A gente vai se acomodar. E Deus diz assim: e profetizei, o profeta dizendo, como Ele me ordenou. E então o Espírito entrou neles. E viveram. E se puseram em pé. Em um exército grande em extremo. Eles se puseram em pé. Para edificar a casa, para comprar carro, para montar empresa. Quando Deus traz vida para mim e para vocês, é porque vai ter uma batalha. Ele me fortalece para colocar no meio daqueles que precisam, para ajudar aqueles que estão necessitados, para se tornar um exército, para ir para a guerra. Eu vou dizer uma coisa que Deus me ministrou há umas 3, 4 semanas atrás. A guerra
Mas, esses dias que nós estamos vivendo, desse mês em diante, nós estamos na batalha, de frente com o inimigo. Nós estamos de frente com o inimigo. E se eu e tu ficar mosqueando, a gente vai morrer no meio do caminho. Vai morrer no meio do caminho. Não estou profetizando. É porque se eu ficar dormindo e não entender que os murmuradores estão rondando o muro, estão cercando, com má intenção, com maledicência, com língua mentirosa, são hábeis, mais do que a serpente, e encostam em nós, cercando os muros, para tentar nos abater. Se eu não discernir, eu vou desfalecer no meio do caminho. E eles fazem tudo pelas costas. E como é que eu sei disso? Porque eu enfraqueço na minha fé. Porque eu sou bombardeado. Vem um espírito de confusão contra mim, a maioria das vezes. E eu fico balançado. Mas agora, ainda há pouco, Deus estava falando comigo, eu cheguei nesse ambiente e fui tomado assim. Eu preciso entender isso. Eu preciso discernir. E eu tenho que voltar para a vida de oração. E ele fala assim: como um grande exército em extremo. E então me disse. Aí Deus diz algo para ele, aonde Deus me ministrou. E ali eu me desmanchei. Fala assim: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, Deus dizendo para Ezequiel, que eles estavam falando entre eles: os nossos ossos se secaram e pereceu-se a nossa esperança. Nós estamos cortados. Eles estavam dizendo que eles estavam mortos. Vou dizer algo para vocês, que é o que eu fui ministrado. Deus, Ele vai abrir sepulturas. Muitos de nós estamos com um sepulcro caiado. Estamos mortos dentro de nós. A vida de Deus em nós, até onde eu tenho entendido, eu estou fluindo em Deus quando eu tenho vida de oração e o meu coração geme e chora por causa da presença de Jesus. Quando eu tenho prazer na palavra. Mas quando eu lembro que eu tenho que ir para a palavra e a minha vontade grita mais alto, o meu desejo por tomar um café, por ficar no celular, grita mais alto do que a vontade de ir para a vida de oração, do que a vontade de ir para a palavra, eu já estou seco por dentro. E se eu não cuidar, é só questão de momento para o diabo me derrubar. Lembre que Jesus falou que não ia dar um sinal. E depois ele fala do espírito imundo, que sai, é expulso, encontra a casa varrida e adornada. E se ele encontra ela vazia, ou seja, sem relacionamento com a palavra, eu sem relacionamento com Jesus, mesmo sem força, sem relacionamento com o Senhor Jesus, mesmo que eu esteja incrédulo, sem fé, se esforça que Ele vem, se esforça que Jesus está ali, Ele vê o teu esforço, reconhece o teu pecado, reconhece o teu orgulho, reconhece que tu precisa dEle, reconhece que Jesus é a tua vida. Ah, meu Deus, eu preciso reconhecer que eu preciso de Jesus. Eu preciso voltar para a vida de oração. Não é porque a casa está vazia, não é porque não vem ninguém na igreja que eu tenho que desistir, não é porque eu venho para o culto e vejo somente os líderes. Nós não dependemos de pessoas. Ah, filho de Deus, presta bem atenção. Tu não depende somente de pessoas. A tua vida é Cristo. Se tu desejar o teu Senhor, se eu buscar Jesus, se eu te apoiar nele, se eu colocar ele na frente, as pessoas vêm, não por causa de mim, não por causa do culto, do movimento, não por causa da quantidade de pessoas, elas vêm porque Jesus
arrependimento só vem quando Jesus é pregado. Quando eu preciso do meu Senhor. O arrependimento só vem quando eu falo de Jesus. Quando eu busco Ele, mesmo sem força, eu digo: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu sou esterco, eu sou pó, eu não presto, eu sou um lixo, eu estou seco, me tira da sepultura. Te humilha, minha filha, te humilha, meu filho. Não tenta mascarar no meio das pessoas, que é pior. É pior porque todos vêm e tu engana a ti mesmo. Eu não tenho vergonha de falar. Todas as congregações eu passo e digo: eu sou pó e esterco. Eu sou pó e esterco. Jesus é minha vida. Jesus é a vida dessa casa. Não te apoie no teu entendimento. Não te apoie em curso, em faculdade, em conhecimento, em experiência. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou profissional. E todas as vezes que eu ponho as minhas mãos, me apoio na minha força, o meu pai vem e me envergonha na frente dos empregados, do patrão. E eu sou obrigado e desesperado para ele pedir a ajuda dele. É tempo de arrependimento. É hora de abandonar o telefone, abandonar a televisão. Se preciso for, deixar as pessoas de lado, se trancar e dizer: Jesus, o que está acontecendo? Me tira dessa sepultura. E eu vou contar que enquanto eu orava, ontem à noite, antes de ir para a igreja, enquanto eu orava, e eu lembrava dessa palavra de Ezequiel, o meu pai me mostrou como se eu estivesse atrás de uma grade e cheio de demônios, e eu pedindo para ser solto. Deus quer nos tirar da sepultura. Nós estamos como sepulcro caiado. Nós não olhamos para Jesus. A maioria de nós falamos de Jesus, mas quando chegamos em casa abandonamos Ele. Vamos fazer as nossas coisas, as nossas vontades. Nós precisamos voltar em arrependimento. A pregação nunca mudou. Desde os profetas até nós, sempre foi arrependimento. Não mascara. Não tenta mascarar. Que sabe que é o pior? O pior é que quando eu tento mascarar e não aceito, o próprio Deus me envergonha na frente das pessoas. E as pessoas veem que eu estou mascarando. E só eu não quero aceitar. Esse orgulho do diabo tem que cair. Hoje tem que cair por terra. Hoje é tempo de confessarmos as nossas iniquidades, pecados. Nós não somos dignos de Jesus. Mas como ele disse para os fariseus e escribas: não lhes darei sinal, nenhum sinal, a não ser de Jonas, no ventre da baleia. Por isso que se arrependeram. Por isso que os ninivitas se arrependeram. Porque Jonas teve uma experiência. Teve que descer no ventre da baleia. Para entender quem é Deus. Para entender que a vida dele era Deus. E mesmo assim, depois de pregar o arrependimento, ainda não aceitou. Quis questionar Deus. Quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para questionar Deus? E quando Deus ministrava isso para mim, eu falei: Deus, eu estou dentro de uma sepultura. Eu preciso da tua ajuda. Me tira. Quando eu começo a parar, quando eu paro de olhar para a palavra, quando eu não busco a vida de oração, quando eu não busco é olhar para a palavra, congregar, desejar Jesus em todo o tempo, é dois toques para mim morrer.
estou aqui para me morrer. E aí ele fala assim, e Deus fala assim, ó, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu-se a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles reconheceram que estavam secos, que estavam sem Deus. Eles reconheceram que precisavam de Deus. Eu preciso reconhecer todos os dias. Todos os dias. Eu falei, sabe, apóstolo e apóstola, eu falei, Deus, tem tanta gente para o Senhor chamar. Por que o Senhor me chamou? Eu falei para Deus isso ontem, sabe? Por quê? Deus sabe o porquê chama. Ele sabe aqueles que Ele tem que chamar. Só que não cabe a mim questionar Deus. Tem horas que eu tenho que engolir pedra, sapo. O que Deus mandar eu tenho que engolir. Eu não sei o porquê que Ele está mandando aquilo. Se Ele manda pedra, eu não sei. Porém, todas as pedradas que eu levo é o que tem preparado o meu caminho. Todos os lugares onde eu passo, se levanta pessoas para tentar abater. Sabe? E quando eles vêm e humilham, eu engulo na hora da raiva, a vontade de matar. Eu sou ser humano, mas eu engulo seco. E depois eu vou e digo, Jesus, obrigado porque o Senhor me deu graça para suportar essas pedradas. Obrigado por tudo isso. E aí, dali em diante, eu começo a ter um tempo com Deus. E aí Deus começa a se revelar de novo. Deus vai tirar pedradas de nós, para fazer nós sair do lugar. Deus vai colocar nós num desconforto cada vez que a gente se sentir confortável demais. Infelizmente é assim. Ele é pai. Vê o filho quando está acomodado demais, não quer ajudar. Vê se a lenha não come, se o chinelo não come solto. Deus tem que fazer isso. Deus tem que fazer isso com nós. Então, diz assim, portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Mas eles não falaram que estavam na sepultura. Eles falaram assim, ó, então Deus fala assim, ó, eis que dizem, as pessoas estavam dizendo assim, os nossos ossos se secaram e pereceu-se a nossa esperança. Portanto, ele manda profetizar e diz, diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dos vossos sepulcros. Deus via eles dentro da sepultura. Toda vez que eu estou seco, para Deus eu estou morto. Toda vez que eu fujo da presença, que eu deixo de buscar Deus, eu vou morrendo aos poucos, até secar. E Deus fala assim, essa é a palavra que Deus me deu, nesses dias que eu estava em casa, que me ministrou, e eu vou profetizar isso, que Deus vai abrir as sepulturas nossas. Deus vai abrir a sepultura de todos os líderes do Mirave. Todos. Todos nós. Sem exceção. Nenhum de nós está bem. Essa é uma verdade. Nenhum de nós está bem. Eu tenho que ser sincero e jurar limpo. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse o Senhor isso e o fez, diz o Senhor. Amém? Então que nessa noite de hoje, Pai, eu venho, Senhor, profetizar, Senhor, não somente sobre o povo que está aqui, mas sobre
as 3 congregações, Pai, que o Senhor deu à casa do milagre. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos tirar, Senhor, de dentro da sepultura. Nós precisamos, Pai, de vida. Então, Espírito Santo, nós nos humilhamos debaixo desses céus proféticos, pedindo, Senhor, que o Senhor nos tire da sepultura. Socorre-nos, Jesus. Vem em nosso favor. Arranca-nos, Pai, de nós mesmos. E ajuda-nos, Pai, a ter vida. Eu profetizo, Pai, vida sobre esta congregação. Vida sobre este povo. Vida, Senhor, sobre os teus servos. Vida, Senhor, sobre a casa do milagre. Vida sobre este lugar. Vida, Senhor, sobre este bairro do Itinga. Em nome de Jesus, torne a ter vida todos os grilhões que estão fechados, que estão prendendo pessoas presas, cativas, que desejam te conhecer, Jesus, aqui neste bairro. Sejam soltas agora, em nome de Jesus. Rompe-se as cadeias, rompe-se os grilhões, em nome de Jesus. Pai, traga vida sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo. Toda vergonha, Pai, que esteve aqui, Senhor, há um tempo atrás, não vai reinar, Senhor. Não vai ser, Pai, motivo, Senhor, e desculpa para esse povo olhar, Senhor, para essa igreja novamente. Mas, Pai, é tempo, Senhor, de o Senhor revelar, Senhor Jesus, a esse povo. Leva-nos, Pai, a sair da sepultura, a levar Jesus para este povo. Em nome dele, eu oro, Espírito Santo, para que aqui, Senhor, que há um tempo atrás abundou o pecado, venha, Senhor, a tua graça 1000 vezes mais abundando sobre este lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haja vida sobre este lugar. Sejam abertas todas as sepulturas deste território, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é a palavra que eu tive para fazer aqui. Apóstolo. Amém? Vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse culto, Pai. Por tudo que o Senhor falou nessa noite aos nossos corações, Pai. Que possamos estar atentos para ouvir a Tua voz e seguir os Seus mandamentos, Senhor. Que nós não estejamos mais no governo da nossa vida, Senhor. Nós não estejamos mais no governo dos nossos pensamentos, Senhor. Que nós queremos que os nossos pensamentos estejam em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Toda aflição, toda depressão, cai por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para tirar a paz, Senhor, cai por terra em nome de Jesus. Que nós estemos conectados em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as adversidades do dia a dia, Pai, não venham nos tirar o foco de Ti, Pai. Sim, Jesus. Que nós não se esqueçamos da onde o Senhor nos tirou, Senhor. E não se esqueçamos da onde o Senhor prometeu que estaríamos. Em nome de Jesus. Pai, nós te amamos, Deus. Não porque o Senhor pode fazer por nós, mas por aquilo que o Senhor já fez, Pai. Nós queremos, Deus, ter um coração mais grato, Senhor, a Ti, Pai. Não por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, mas por aquilo que o Senhor já fez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te amar, Senhor, pelo que Tu és, Deus. Nós queremos te amar pelo que Tu és. Sim, Jesus. E não por os benefícios, pelo que o Senhor pode fazer por nós. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu agradeço por esse culto, Pai, por essa palavra, Deus, pelos louvores, por tudo que o Senhor falou nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui cultuando, Senhor. Que o Senhor nos leve aos nossos lares, Senhor, em paz e segurança, abençoando essa semana, Pai. Também quero aproveitar agora, Senhor, esse momento, Pai, orar pela vida do Lula Samuel, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor já veio com a cura, com o milagre, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agora
e nos ligamos, Senhor, lá naquele hospital, Senhor, onde ele está, Pai. Que o Senhor esteja tocando ele, Deus, com cura, Senhor. Tudo aquilo que ainda está atrapalhando, Senhor, está aqui, o teu milagre de acontecer, Pai. Cai por terra, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor. Em nome de Jesus, que todo catarro, tudo aquilo que está no seu pulmão, Deus, todo cai por terra, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos ter ele de volta, Senhor, rapidamente, Pai, curado, sarado, Pai, com a alegria de sempre, Deus, em nome de Jesus. Eu oro assim agora, Senhor, abençoa a vida dele, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dele, Senhor, da Bárbara, Senhor, em nome de Jesus, que não deixe eles em nenhum momento se sentirem desamparados, Pai. Porque nós sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Deus, que não nos desampara. E nós cremos no milagre. E nós já queremos desde já agradecer pelo milagre na vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus os abençoe. Até.